essas nações que viriam em direção de Israel para guerrear, saquear, destruir a nação de Israel, a Bíblia vai nos ser bem clara e nos mostrar, eu vou ler para você entender, vai ser bem clara e nos mostrar que o sentimento de Josafá não foi um sentimento covarde. Josafá reconheceu os seus limites. Josafá reconhece os seus limites. Não era na força do seu braço, não era no escudo ou na espada que estava na mão do guerreiro que a vitória viria, não, porque Josafá reconheceu seus limites. São 4 nações, eu sou apenas uma. Esse assunto é espiritual. Eu não posso responder essa situação com minhas próprias forças. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Então Josafá, no versículo 3 do capítulo 20. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e pregou jejum em todo o Judá. Ou seja, Judá e Jerusalém, as 2 nações se aglomeraram num só lugar, dentro do pátio do templo, e começaram a buscar ao Senhor. Foi o mesmo que Salomão orientou através da sua oração: quando o teu povo pecar contra ti e o Senhor fechar o céu, eles se arrependerem e começarem a te louvar, ouve a oração deles. Ou seja, Josafá fez dessa mesma forma, encontrou dificuldades quando o povo ia passar por guerra. Encontrou dificuldade quando o povo ia passar por guerra. Eu falei sobre a seca, né? Sobre a estiagem. Israel passou um período de estiagem, de cerca de 3 anos sem água, mencionado em 1 Reis, se não me falha a memória, na história de Elias. Eu falei agora aqui também da lavoura dos gafanhotos, livro de Joel, capítulo 1, você vai ver que o trigo secou. A Bíblia diz que não tem vinho, o lagar não tem mais vinhos para poder, as uvas não tem mais para poder produzir o vinho, o pão, o trigo se acabou. A história diz que o fogo consumiu a lavoura. E a Bíblia vai dizer no capítulo 1 de Joel que Deus, por intermédio do profeta, orienta o povo a se humilhar, a orar, a buscar. Sacerdotes que representam pastores hoje, se humilhar, rasgar as vestes, vestir-se como um pano de saco, que era uma simbologia de uma humilhação presente, não é? Se humilhar para que Deus pudesse resgatar, para que Deus pudesse poupar a humanidade e não morrer naquela situação. Então eu citei para você entender a seca. Israel passou por ela. Sim, Israel passou por ela. Guerras e conflitos Israel também passou no governo de Josafá. Mas veja o que Josafá fez também na sua oração. Ele tomou a oração de Salomão para si e apresentou ela diante de Deus e disse: Senhor Deus dos nossos pais, porventura tu és o Deus nos céus, pois tu és dominador de todos os reinos de gentes. Nas tuas mãos há poder, há força, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra de diante do povo de Israel, e não destes a semente a Abraão, teu amigo? Olha o versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaríamos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos livrarás. Aí o versículo 10 ele diz: agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe, os amonitas e os de Seir, pelos quais não permitiste que o teu povo de Israel, quando vierem da terra do Egito, mas deles desviaram e não destruíram, né? Versículo 12: Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nossa força
porque em nós não há força perante esta grande multidão. Ou seja, Josafá reconheceu os seus limites, pôs o povo a orar, a jejuar. A solução e o escape nesse exato momento, meu irmão, é a oração, é transferir para Deus toda essa causa e colocar nas mãos de Deus, pois só Ele pode dar o escape. E eu vou concluir essa passagem de Josafá, que a Bíblia diz que no versículo 15, olha o que Deus faz. Depois da oração, Deus levanta um profeta. A Bíblia diz que Deus levanta o profeta Jaziel e disse: olha, dai ouvidos todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Olha o que ele diz no versículo 16: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, com Judá e Jerusalém. Não temais, não vos assusteis. Amanhã sair-lhe-ão ao encontro, porque o Senhor será convosco. Por causa do jejum, por causa da oração, por causa do reconhecimento do poderio, quando ele disse na sua oração: em nós não há força, em nós não há força, a força está em Deus, em nós não há força. Josafá temeu, então Josafá temeu. O que precisa acontecer na humanidade hoje é temer a Deus e não a praga. Não é temer a guerra, não é temer a qualquer que seja a situação diante do conflito, diante do caos. Ou seja, se está acontecendo, é Deus que está dando a permissão de todas as coisas. Deus, em sua soberania, tem a sua vontade permissiva. E quem vai questionar a Deus sobre a sua vontade permissiva? Ou seja, a Bíblia diz que eles recebem a orientação do profeta para subir o monte na manhã seguinte. E quando eles sobem o monte na manhã seguinte, a Bíblia diz que do outro lado, no vale, a Bíblia vai ser bem clara. No versículo 23, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros e a destruir-se. A Bíblia diz que a espada de cada um se voltou contra si próprio, contra eles mesmos. A Bíblia diz que eles mesmos se desbarataram e começaram a se matar entre si. Quando a nação subiu o monte e olhou de cima para baixo, a Bíblia diz que só tinha corpos mortos pelo chão. Porque o versículo 17, na parte final, o Senhor será convosco. Se Deus está contigo na tua oração, no teu jejum, você tem colocado Ele nos teus como primordial, como primazia na sua vida, nos seus negócios, tenha certeza de que Deus tem a resposta, tem a solução, assim como em Israel, assim como no tempo de Joel, assim como no tempo de Josafá. Agora nós vamos falar sobre as pragas que foram mencionadas na oração também que ele mencionou no versículo 28, na parte final, quando ele diz assim: e quando o teu povo for atacado pelos seus inimigos, como Josafá, e quando houver peste ou doença entre o povo. Ou seja, nós podemos orar para que Deus remova a praga, remova a peste de entre o povo. Todas as vezes que nós olhamos no livro do Gênesis e começamos a observar, né? Quando nós começamos a observar no livro do Gênesis,
No livro de Êxodo, capítulo 4, quando Deus se apresenta para Moisés, a Bíblia vai dizer que Deus entrega nas mãos de Moisés a autoridade através de um cajado que Moisés tinha em suas mãos. A Bíblia diz que com esse cajado, Moisés, por meio da autoridade que Deus o entregou, executou vários sinais de que realmente a presença de Deus era com ele, trazendo através de Moisés pragas sobre o Egito. Pragas representam o juízo de Deus. Todos esses conflitos, todas essas coisas que sobrevêm à humanidade é em razão do pecado, ou seja, desde a criação do mundo, com o pecado de Adão, a Bíblia vai dizer que por causa do pecado de Adão, toda a estrutura, toda a situação, toda a causa, a Bíblia vai dizer que por conta do pecado de Adão, Deus pronunciou esta palavra em dizer: por causa de ti, Adão, toda a terra será maldita. Ou seja, causou um desequilíbrio na criação. Desde a entrada do pecado na humanidade, causou um desequilíbrio na criação por causa do pecado. Tudo isso são consequências dos pecados causados pela humanidade. Ele disse na sua oração: quando os céus se fecharem, não chover, porque o teu povo pecou contra ti. O teu povo pecou contra ti. A humanidade pecou contra ti. E essas situações, elas são causadas por conta do juízo de Deus sobre o pecado da humanidade. No versículo 28, ele conclui a oração, a parte da oração em apresentar a Deus os possíveis juízos que sobreviram ou veriam sobre Israel por causa do pecado, quando houver pestes ou doenças entre o povo. Escuta as orações. Se alguém do teu povo de Israel, sentindo o peso da sua desgraça ou o seu sofrimento, estender as mãos diante do templo, é necessário que nós precisemos voltar. É necessário que nós precisemos voltar a orar, estender as mãos, elevar os nossos olhos para os céus, como disse Davi no Salmo 121. Elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vai vir o meu socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Ele também disse no versículo 32 que também nós, por exemplo, que eu falo aqui, talvez você é cristão que está me ouvindo e entende o que eu estou lhe falando. Agora, se você for uma pessoa que não é uma pessoa ainda que não declarou a sua fé em Cristo com convicção, com palavras, tomou a decisão com atitudes, com mudanças, com frutos dignos de arrependimento, com atitudes, com palavras, com mudança de vida, deixou de praticar o pecado em sua totalidade, né? E começou a seguir os princípios bíblicos, os princípios e os preceitos sagrados, aquilo que Deus orienta através da sua palavra, aquilo que Cristo orienta através dos seus evangelhos, através da mudança radical acerca da pessoa em si, em deixar o mundo e passar a viver para Cristo. Se você não tomou ainda essa decisão, observe o que Salomão também ora na sua oração. A dica, observe aqui o que Salomão fala na sua oração, quando ele diz no versículo 32, quando um estrangeiro que viver numa terra bem longe daqui, ouvir falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito, ou seja, pessoas de longa distância, pessoas que estão de fora, que ainda não têm vivenciado, experimentado em vida a ação de Deus para trazer e promover o bem-estar do seu povo, pessoas que ainda não têm vivenciado curas, não têm vivenciado milagres na sua pele, não têm vivenciado milagres na sua vida para poder testemunhar, é o que eu entendo aqui. Quando um estrangeiro
que viveram uma terra bem longe daqui. Ouvi falar da tua fama e das grandes coisas que tens feito e vieste adorar e orar com o rosto virado para este templo. Ouve a sua oração lá do céu, onde vive e escuta, e faze tudo o que ele te pedir. Assim como nós, uma nação brasileira que temos a facilidade, o direito de ir, entrar e sair, somos uma nação